Olá, meus alunos, professor Mauro Salles, voltando com mais um vídeo aí do canal MS Trans, sejam bem-vindos. Nosso curso teórico online e a disciplina de hoje é a disciplina de meio ambiente. Então vamos compartilhar a tela aí, vamos iniciar nossos estudos nessa disciplina que não é uma disciplina muito cobrada em prova teórica, porém tem seu grau de importância e a gente vai destacar os principais pontos aí da disciplina de meio ambiente. Então vamos lá. Meio ambiente, trânsito e meio ambiente. O objetivo fundamental das leis ambientalistas é a preservação e a qualidade de vida de todos os seres que habitam o planeta. Por isso é necessário viver em um ambiente saudável e seguro, construir e conservar esse ambiente para nele viver em harmonia com as outras pessoas, os outros seres, com o trânsito e também com o meio ambiente. Para que haja integração entre trânsito e meio ambiente, é importante o desenvolvimento de procedimentos ambientais, como humanização no trânsito, que levem à observação e ao registro dos elementos que compõem o meio ambiente, possibilitando diagnosticar os problemas causados pelo comportamento inadequado do ser humano no ambiente urbano e rural, apontando medidas práticas para a solução dos problemas diagnosticados. Principais órgãos ambientais: MMA, o Ministério do Meio Ambiente, tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável de recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção de políticas públicas. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o órgão que determina os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos dos veículos automotores. O CONAMA, pessoal, é importante você fazer um destaque aí especial na sua apostila em relação ao CONAMA, porque o CONAMA é um órgão que costuma ser cobrado em prova. IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, é um dos recursos renováveis, é responsável pelas normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente. PROCONVE, o Programa de Controle do Ar por Veículos Automotores, tem como objetivo estipular o limite máximo de emissão de poluentes por veículos automotores. Problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente. Poluição atmosférica, visual, sonora dos líquidos e do solo. Erosão resultante no mau planejamento das estradas. Agressões contra o meio ambiente resultantes de acidentes com transporte de produtos tóxicos poluentes. Incêndios devastadores pelo uso inadequado de lugares de descanso às beiras das rodovias ou pelo cigarro jogado pela janela do veículo. Poluição do habitat natural, rios e matas, pelos detritos jogados pelos condutores na via. Enchentes em vias urbanas, provocadas pelo acúmulo de lixo deixado pelos usuários, condutores, passageiros e pedestres, em bueiros ou próximo a rios e lagos. Mortes de animais silvestres, provocadas por excesso de velocidade e descaso para com eles. Muitos tipos de agressões ambientais causados pelos usuários das vias públicas, rurais ou urbanas podem ser caracterizados como resultantes do trânsito existente no local de forma irresponsável. Efeito estufa. A mesma camada de gases onde está o ozônio em volta da Terra tem gás carbônico e outros gases que durante a evolução da Terra eram naturais e devem ter sido expelidos por vulcões, florestas ou pântanos e que podem reter o calor da atmosfera, sendo conhecido como gases de efeito
estufa de vidro por sua similaridade a estufas de cultivo de algumas plantas. O calor do efeito estufa é responsável pela permanência dos seres vivos em nosso planeta. Porém, no último século, com o progresso desenfreado, o ser humano passou a produzir gases que foram incorporados a gases de efeito estufa produzido naturalmente, aumentando de forma desgovernada a camada de efeito estufa, provocando um aquecimento anormal do globo terrestre. Como base em estudos, sabemos que nós não criamos mecanismos para diminuir o lançamento de gases e principalmente de gás carbônico. O clima sofre sérias alterações, trazendo graves consequências para o ser humano. Inversão térmica. Na atmosfera, normalmente ocorre a diminuição de temperatura, com aumento de altitude, ou seja, nos lugares altos, geralmente a temperatura é mais baixa durante o dia. O ar frio desce, pois é mais pesado, e o ar quente, por ser mais leve, sobe. Este movimento cria correntes verticais que renovam o ar próximo à superfície. Em algumas regiões, principalmente em vales e próximo a encostas de montanhas, pode acontecer a inversão. Uma camada de ar frio se coloca entre duas de ar quente, impedindo que as correntes de ar verticais se formem. Em razão desse fato, o ar próximo à superfície fica estragando e não se renova. Se houver uma cidade nessa região, os agentes poluentes dispersos no ar irão acumular durante os dias de inversão térmica, aumentando a sua concentração e pondo em risco a saúde dos seres humanos. Poluição ambiental e os veículos automotores. Poluição é a contaminação do meio ambiente, ar, água e solo, por resíduos nocivos resultantes da atividade humana. Fazer a manutenção preventiva do veículo e destinar componentes como pneus, óleo lubrificantes, peças metálicas e plásticas para reciclagem é uma solução viável para ajudar a minimizar os problemas do meio ambiente. Poluição da água. A maior parte da poluição da água vem de fábricas e residências, produtos químicos, fezes humanas e de animais, restos de lixo, animais mortos e outros tipos de resíduos são jogados em grande quantidade nas águas dos rios, dos lagos, das represas e dos mares. O enorme volume de detergentes e outros produtos de limpeza doméstica lançados nos rios formam espessas camadas de espuma mortal a várias formas de vida aquática. Uma grande parte dessas substâncias não é biodegradável, isto é, não é decomposta por micróbios. Por isso, sua concentração se torna cada vez maior. Poluição do solo, resultada principalmente do uso de pesticidas destinados a eliminar as pragas que destroem as lavouras. Em geral, os pesticidas acabam envenenando todos os componentes da cadeia alimentar, misturando-se à terra. Os agrotóxicos passam para os produtos agrícolas, com as chuvas são arrastados para os lagos e rios, onde contaminam vegetais e peixes. Poluição do ar é causada principalmente pela queima de combustíveis para obter energia. São identificadas como maiores fontes desse tipo de poluição as fábricas, as usinas termoelétricas e os veículos automotores. Então, meus alunos, gostaria que vocês dessem um destaque especial aqui na poluição do ar. É causada principalmente pela queima de combustíveis. Poluição do ar é causada principalmente pela queima de combustíveis para obter energia. Então, você pode destacar até obter energia, até aqui, ó, obter energia. Ó. Desde
é causada, né, principalmente pela queima de combustíveis, para obter energia. Uma informação importante. E aqui embaixo ele fala, ó, são identificados como maiores fontes desse tipo de poluição as usinas termoelétricas e os veículos automotores, né? Então, para a gente aqui, a gente vai focar nos veículos automotores, né? Então, fala aqui de poluição do ar, existe uma preocupação muito grande. A poluição do ar é causada principalmente pela queima de combustíveis para obter energia, e os veículos automotores são um dos principais causadores da poluição. Isso é uma informação importante aí, uma questão de prova aí nessa disciplina aí de meio ambiente. Então, os veículos automotores são um dos principais causadores da poluição, né? Da poluição que é lançada ali pela fumaça que é expelida ali através do cano de descarga. Informação importante aí, tá, meus alunos? Bom, então vamos dar continuidade. A fuligem é composta por partículas sólidas e líquidas suspensas na atmosfera, podendo causar quadros alérgicos à propagação de infecções gripais. Veja a seguir o tempo que cada material leva para se decompor. Papel de 3 a 6 meses, caixa de papelão, no mínimo 6 meses, filtro de cigarro, 5 anos, latinha de cerveja, 100 anos, garrafa plástica, 100 anos, pneu, tempo indeterminado, vidro, 1 milhão de anos, chiclete, 5 anos, fralda descartável, 600 anos. Nós vamos para a próxima parte aqui, começar a falar sobre poluição. Antes de falar sobre poluição sonora, eu quero te dar um recado. Eu quero falar para você que você que está na autoescola, meu aluno, que está se preparando aí para a prova teórica e não quer correr o risco de ser reprovado e ter que pagar um DUDA de remarcação de exame, dependendo aí do seu estado, né? Isso aí depende aí, vai de R$ 150 até tem estados aí que é quase R$ 300 um DUDA de reprovação. Então, você sabe que você tem que, na prova teórica, você tem que acertar, são 30 questões, você tem que acertar 21, né, na maioria dos estados, né, e tem estado que são 40 questões, você tem que acertar 28, você tem que acertar 70% da prova, para você não correr risco de ser reprovado e ter que pagar mais um DUDA. Eu tenho um material completo aqui, que é o Manual da Aprovação para a Prova Teórica, que é um curso preparatório, onde eu identifico as principais armadilhas e pegadinhas. São 15 horas de conteúdo através de 20 videoaulas. Então, você que está aí cursando o curso teórico, se você quiser um material completo, ao adquirir, eu vou te enviar essa apostila, que já está atualizada, essa apostila daqui dos vídeos, e vou te colocar num grupo de WhatsApp, onde eu vou te dar assessoria ali permanente até a sua aprovação. Então, você aí, se quiser adquirir esse material, é só você clicar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, que você vai ser direcionado aí ao link de compra. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui e depois eu vou falar um pouco mais aí sobre o manual da aprovação. Poluição sonora. Nos grandes centros, a poluição sonora já atingiu níveis preocupantes. A contribuição individual, nesse caso, pode ajudar muito. De acordo com a Resolução 958/22 do CONTRAN, fica proibida a utilização em veículos de qualquer espécie
de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação. A legislação prevê punições para os condutores se os seus veículos estiverem emitindo som ou ruído acima dos limites previstos. Isso se refere a barulho de motor, escapamento, buzina e, tanto quanto os citados de equipamento de som. Isso está na Resolução 764/18 do CONTRAN. O controle da poluição sonora para veículos automotores está determinado pela Resolução 01/93 do CONAMA. Maravilha. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre essa parte aqui, que é uma parte importante, muito cobrada em prova. Então, primeiro, ele falou aqui que fica proibida a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação. Então, pessoal, é proibido você utilizar um equipamento que produza som audível pelo lado externo do seu veículo. Exemplo, você colocar lá uma caixa de som pelo lado de fora do veículo, um alto-falante, qualquer equipamento que produza som, independentemente da volume ou frequência, que perturbe o sossego público. Isso é proibido em regra, salvo quando for concedida autorização do órgão competente, com circunscrição sobre a via, geralmente ali o município. Tá? Então, em regra, é proibido você instalar um equipamento que produza som audível pelo lado externo, né? Você vê aí exemplos aí como o carro que faz propaganda política, carro do ovo, carro que vende verdura. Então, essa situação, ela precisa, ela é proibida desde que você tenha uma autorização do órgão competente. É uma exceção à regra. Ele também está dizendo aqui que existem punições para os condutores se os seus veículos estiverem emitindo um som ou ruído acima do limite previsto. Então, além do som pelo lado externo, a gente tem um limite. Você não pode ouvir o som na altura que você quer. Você tem um limite e você precisa respeitar isso aí, senão você... a gente está falando de sanções administrativas de trânsito, né, de infração de trânsito, que você incorre aí, quando você ultrapassa esse limite. E isso se refere a som de buzina, escapamento, barulho de motor, não está só o som né, do rádio, né? Quando fala em som, a gente fica muito limitado a somente ali o som do rádio, né? Da música, não. Isso aí pode ser buzina, se estiver fora do padrão, você também está nessa infração aí. Agora, qual é o nosso parâmetro aqui para o som, para o limite do som? Ruídos acima de 90 decibéis. Ó. 90 decibéis, pessoal. Então, 90 decibéis é o limite, né? É o limite aí. Passou de 90 decibéis, podem causar danos à saúde, de acordo com o tempo de exposição submetida. Então, o limite é até 90 decibéis. Então, isso é uma referência que você vai carregar para a sua prova. Passou disso aí, você está nas infrações aí relacionadas ao som, né? Ao limite do som aí que foi extrapolado. Aí ele vai dizer aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a tela. Ele vai dizer aqui que o mau uso da buzina pode resultar em multa no valor de R$ 88,38, de acordo com o artigo 227, né, do CTB. CTB, para quem ainda não sabe, é Código de Trânsito Brasileiro, que é uma infração leve. E o artigo 41 do mesmo cita a forma correta do uso da buzina. O artigo 228, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN,
é uma multa de R$ 195,23, medida administrativa retenção do veículo para regularização. Uma infração de natureza grave. É a infração aqui se você ultrapassar o limite de 90 decibéis. Você está aqui no artigo 228. O artigo 228 é um dos artigos que mais caem aí na prova do Detran, na prova teórica. Então, eu já estou falando para você dar uma atenção especial ao artigo 228, porque ele despenca em prova. E eu vou te dar uma dica mais adiante para você acertar qualquer questão sobre o 228. Bom, decibelímetro, pessoal, quando a gente está falando aqui, né, a gente já descobriu que o parâmetro ali para a medida, a referência é 90 decibéis. Passou de 90 decibéis, você está na infração do 228. Agora, como que eu vou medir isso em decibelímetro ou medidor de nível de pressão sonora? É um equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora e, consequentemente, da intensidade do som, já que o nível de pressão sonora é uma grandeza que representa razoavelmente bem a sensação auditiva de volume quando ponderada. Então, pessoal, nós falamos aqui sobre a infração, né, do 228. Nós falamos aqui da infração de usar no veículo. Na verdade, nós descobrimos que é proibido a utilização de equipamento que produza som audível pelo lado externo do veículo, independentemente do volume ou frequência que perturbe o seu público. Te dei exemplo aí do carro do ovo, do carro da propaganda política, desde que, exceto se tiver uma autorização. E existe uma proibição também para aquele volume que está para aquele veículo que está com um volume acima do que é permitido. E o limite é 90 decibéis. E como é que a gente vai constatar se aquele veículo está respeitando? Você vai constatar através do decibelímetro, né? Que é o medidor de pressão sonora. É o equipamento utilizado para realizar a medição de níveis de pressão sonora. Então, tudo isso que foi falado até aqui, né, são possíveis questões que podem cair na sua prova, na disciplina de meio ambiente. Agora, nós vamos começar a estudar algumas infrações relacionadas diretamente ao meio ambiente. Tá? Essa lista aqui de infrações, na sua apostila, né, para aqueles que adquirirem o material aí na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, você vai receber essa apostila aqui. Você vai procurar essas infrações entre as páginas 55 e 68. A infração, uma das principais aí, né, dessa lista, que também é muito cobrada em prova, e eu também estou com a apostila aqui no formato físico, né, é do 171. O 171 é usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos, né? É uma infração média, penalidade de multa no valor de R$ 130,16. Aquele banho de água suja que você já deve ter levado. Então, quem arremessa sobre os pedestres ou veículos água ou detritos, ele está cometendo uma infração do artigo 171. A do 172 é atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Também é uma infração de natureza média, com penalidade de multa no valor de R$ 130,16. O 227 é uma infração de natureza leve. Ó. O 227 é usar buzina, inciso 1, ó, em situações que não a de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos.
Então, o inciso 1 está dizendo que se você usar a buzina em situação que não seja de simples toque breve para advertir um condutor de um veículo ou pedestre, você está cometendo uma infração de natureza leve. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Então, usar buzina prolongada é aquele cara que mete a mão e aperta, né? Bé! Sucessivamente são vários toques. Está na infração. Entre 22 e 6 horas. Então, buzinar entre 22 e 6 horas é proibido, é infração leve. Em locais e horários proibidos pela sinalização, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. Né? Você comprou uma buzina, ela vem de fábrica dentro do padrão que é o correto, né? Que é aceitável. Aí você vai lá e coloca, ela inventa lá um som lá de um som lá diferente para colocar na buzina, você tá incorrendo nessa infração aí, além de outras, né? Beleza. Você tem aqui o 228. O 228 é uma das infrações que mais cai na sua prova. É usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. É uma infração grave, penalidade multa, valor de R$ 195,23. Eu vou te dar uma dica sobre o 228, que é muito cobrado em prova, mas primeiro eu tenho que te falar sobre o 229. O 229 é usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o seu público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. A penalidade é de multa e a medida administrativa é retenção do veículo. A multa aqui é média e a medida administrativa é retenção do veículo. Maravilha. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu quero te dar uma dica, eu quero que você preste muita atenção nessa dica, porque são questões de legislação de trânsito dentro da matéria de meio ambiente, né? Infrações relacionadas ao meio ambiente. E são as que mais caem. O 228, tanto o 228 quanto o 229, são as que mais caem. Então, o 228 é usar no veículo aparelho de som em volume ou frequência não autorizado pelo CONTRAN. O 228 é quando o som do veículo está muito alto, não é isso? Ele está acima lá dos 90 decibéis e foi constatado ali através desse decibelímetro. O 228, se ele perguntar para você sobre usar no veículo aparelho de som com volume ou frequência não autorizados, quando ele não especifica o tipo do equipamento que está com som alto, quando ele generaliza, né? Quando ele te faz uma pergunta genérica sobre som, a infração, a natureza da gravidade é grave. A medida administrativa é retenção do veículo. Vamos lá. Existem duas possíveis infrações relacionadas a som. Infrações relacionadas a som. Não é questões sobre som. É questões sobre infrações de trânsito relacionadas ao som. Infrações que são infrações consideradas ambientais, né? Porque está relacionado ao som, está ligada diretamente ao meio ambiente. Existem duas possíveis. Uma é do 228, usar no veículo aparelho que produza som, né, acima do limite. Natureza, grave, medida administrativa, retenção do veículo. A do 229, que é a outra possível que pode cair, é usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza som.
No 228, ele não especifica o aparelho ou equipamento. No 229, ele menciona aparelho de alarme. E são somente essas duas que são possíveis, são as possíveis infrações relacionadas ao som que poderão cair na sua prova. Então, se ele falar de som generalizando, está falando do 228, que a natureza é grave. E a medida administrativa é retenção do veículo. Se ele mencionar usar no veículo indevidamente aparelho de alarme, ele está mencionando o alarme. Aí sim, você vai. A natureza é média e a medida administrativa é remoção do veículo. Isso é uma dica muito boa. Eu te recomendo a voltar e assistir novamente a dica e escrever. Que aí você vai. Porque isso cai na prova. Ele vai copiar e colar. Ele vai copiar o artigo e vai colar. Como se fosse uma questão. E vai te perguntar. Ou ele pode te perguntar: usar no veículo aparelho de som, volume em desacordo com as frequências. Qual é uma infração de qual gravidade? De qual natureza? Média, grave, leve ou gravíssimo? É grave. Está falando de som generalizando? É grave. Agora, se ele falar usar indevidamente no veículo aparelho de alarme, mencionou o som do alarme e te perguntar a natureza, é média. Agora, se ele quiser medida administrativa, se for do som, generalizando lá, o 228 é retenção do veículo. Se for do som do alarme, é remoção do veículo. Beleza? Então preste atenção nessa dica aí que você vai acertar uma questão importante aí na sua prova. O 230, ele nos traz aqui dois incisos. Também é uma infração grave. Então, 230, você tem 230, você tem o inciso que ele está trazendo aí. É o 11 e o 13, né? Então, 230.11 é conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. É o famoso moto barulhenta. É uma das infrações aí cometidas pelo moto barulhento. E o inciso 13 é conduzir veículo com equipamento, sistema de iluminação e de sinalização alterado. Sistema de iluminação e iluminação alterada é aquele condutor que altera a luz, o farol ali, né? Ele tem uma tecnologia halógena, por exemplo, e coloca uma lâmpada de LED. Né? Ele está incorrendo nessa infração aí. Beleza. O 231, eu tenho o 2312, que é uma gravíssima, o 2312, que é uma gravíssima, e o 2313, que é uma grave. O 2312, inciso 2, é transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via, carga que esteja transportando, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Medida administrativa é retenção do veículo. Esse é o 2312, que é uma gravíssima. O 2313 é uma grave. É transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. É uma infração grave. Agora eu vou te dar uma outra dica de prova. E para isso eu preciso compartilhar a tela aqui com você. É isso. Dica de prova, compartilhe tela. Olha só, pessoal. Eu te dei dicas sobre infrações relacionadas ao som. Somente duas poderão cair. Sobre som. Estou falando infração. A do 228, que é usar
no veículo, aparelho que produz som, né, em desacordo, e quando ele fala de som, ele não especifica o equipamento, então a natureza da infração no 228 é grave, a medida administrativa é a retenção do veículo. E a outra possível é usar indevidamente aparelho de alarme. E a natureza vai ser média, a medida administrativa é remoção do veículo. Você precisa entender isso. Agora, eu vou te dar dicas sobre fumaça ou gases. Eu te dei dicas sobre som. Sobre fumaça ou gases fica mais fácil ainda. Toda infração de trânsito, veja bem, está falando de infração de trânsito? Se ele mencionar infração relacionada a gases ou fumaça, a natureza será sempre grave e a medida administrativa sempre retenção do veículo. Beleza? Então, falou de fumaça ou gases, está querendo natureza? Grave. Está querendo medida administrativa? Retenção do veículo. Acabou. Eu te dei 4 dicas que são possíveis 4 questões relacionadas diretamente à legislação de trânsito, que é a principal matéria que cai na sua prova, quase 50% das questões, e é a mais complexa. E você pode acertar 4 questões de legislação de trânsito que são questões difíceis, desde que você não saiba como estudar, desde que você não tenha um direcionamento, desde que você não tenha dicas, que são essas dicas que eu estou te dando aqui para você acertar a questão. Tranquilo? Maravilha. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai falar sobre fumaça. Fumaça emitida pelos veículos. Branca 1 pode ser pela presença do líquido do radiador. Branca 2 pode ser gerada pela presença do fluido de freio. Preta pode ser gerada pela mistura rica de combustível, conhecida como excesso. E azulada pode ser gerada pela queima de óleo lubrificante. Ele vai dizer aqui também que manter o motor bem regulado evita a emissão de gases nocivos na atmosfera e economiza o uso do combustível. Então, isso aqui são algumas peculiaridades relacionadas à fumaça. Não costuma cair muita questão sobre fumaça, né? Sobre cor, às vezes cai, e nem sempre o que cai é uma questão de interpretação, né? De você tentar interpretar ali na hora. Maravilha. Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Vamos lá. Principais gases emitidos: gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2, produzido pela queima de qualquer produto orgânico e também no processo de respiração de animais e vegetais. Apesar de não ser tóxico, o excesso de CO2 na atmosfera é responsável pelo efeito estufa, fenômeno que está aumentando a temperatura média da Terra e provocando alterações indesejáveis no clima. Monóxido de carbono, o CO, gás letal que mata por asfixia química, impedindo o oxigênio de chegar às células. Ainda pior, não tem cor nem cheiro. Por isso, nunca devemos deixar motores funcionando em locais de baixa ventilação. O catalisador, um equipamento obrigatório na fabricação de novos automóveis, tem a função de recombinar gases para requeima, reduzindo a emissão de monóxido de carbono. Maravilha. Eu quero compartilhar a tela com vocês, porque aqui a gente está falando sobre alguns assuntos possíveis de prova, né? Além de serem realmente importantes. Então, aqui, pessoal, quais são os principais gases emitidos pelos veículos? O gás carbônico e o monóxido de carbono. Você escreve isso aí. Os principais gases emitidos pelos veículos é o gás carbônico e o monóxido de carbono. Agora, o monóxido de carbono é um gás altamente tóxico, que pode matar, né, por asfixia química, impedindo o oxigênio de entrar nas células. Aí ele coloca aqui,
nunca devemos deixar motores funcionando em locais de baixa ventilação. Então, isso acontece muito com casais namorando dentro de veículo, com o motor ligado, ar-condicionado, e aí está num ambiente fechado, às vezes dentro de uma garagem, e aquela fumaça que está sendo expelida através do cano de escape, né? Você tem um monóxido de carbono, ele vai acabar entrando ali dentro do veículo e ele pode te matar por asfixia, porque você vai ter uma parada cardíaca ao inalar ao respirar aquele gás, e você geralmente não tem ninguém para te socorrer ali. Entendeu? É isso que, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje. E o catalisador, que já está até aqui em vermelho, é um equipamento obrigatório na fabricação de novos automóveis, tem a função de recombinar os gases para requeima, né? O catalisador, ele é responsável por reduzir a emissão dos gases poluentes, né? Fazendo um resumo. Maravilha aí, pessoal, muito bom. Lembrando aí, tá, pessoal? Lembrando aí, mais uma vez, para você adquirir essa apostila aí, um material, um curso preparatório para a prova teórica completo, é só você adquirir aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? E aí você vai adquirir o manual da aprovação, que é o curso aí, o preparatório que eu desenvolvi para ajudar os alunos aí. A conquista aí, daqui a pouco eu vou colocar mais informações. Aldeídos. Essa palavra aí você pode dar um destaque também especial. Veículos movidos a etanol eliminam, além de gás carbônico e monóxido de carbono, outra classe de gases, os aldeídos, que causam irritação do aparelho respiratório e provocam ou agravam tosses, bronquite, asma e outras mazelas do aparelho respiratório. Então, o que eu quero que você... vamos continuar aqui, depois eu explico melhor. Veículos movidos a óleo diesel emitem gás carbônico, monóxido de carbono sólido de suspensão, fumaça e a diazina, uma substância tóxica que irrita as mucosas, com efeitos prejudiciais para a saúde. Não vou compartilhar a tela aqui, eu quero falar sobre os aldeídos e a diazina. Aldeídos, pessoal, é uma substância eliminada pelo etanol. Aldeídos é eliminado pelo etanol e causam irritação do aparelho respiratório e provocam ou agravam tosses, bronquites, asma e outras mazelas do aparelho respiratório. E os veículos movidos a óleo diesel emitem, né, gás carbônico, né, e a diazina aqui, ó, uma substância tóxica que irrita as mucosas com efeito prejudicial para a saúde. Então, você vai escrever aí, aldeídos são eliminados pelo etanol. Né? O etanol elimina os aldeídos. E aí você vai transcrever ali as causas, né? Irritação do aparelho respiratório, que provocam, agravam tosse, bronquite, asma e outras mazelas do aparelho respiratório. A diazina é eliminada pelo óleo diesel, né? E irrita as mucosas com efeito prejudicial para a saúde. Isso cai na prova aí, na disciplina de meio ambiente. Beleza, pessoal? Muita atenção aí. Dióxido de enxofre, SO2. Este gás se combina com a água na atmosfera, formando ácido sulfúrico altamente tóxico e corrosivo, que se precipita ao solo nas chamadas chuvas ácidas. Chumbo é a principal aplicação como aditivo na gasolina. Na sua emissão, contamina o solo, água e ar. Hidrocarbonetos, compostos formados de carbono e hidrogênio, e que podem se apresentar na forma de gases, partículas finas ou gotas. Provém de uma grande variedade de processos industriais e naturais. Nos centros urbanos, as principais fontes emissoras são os carros, ônibus e caminhões. Nos processos de queima e evaporação de combustíveis, efeitos são precursores para a formação do ozônio troposférico que apresenta o potencial causador do efeito estufa, metano, óxido de nitrogênio, NO2 e NO3.
tóxicos e corrosivos. CFC, veículos antigos equipados com ar-condicionado utilizam um gás conhecido por CFC, clorofluorcarbono, que ao escapar para o meio ambiente, causa uma reação em cadeia, destruindo parte da camada de ozônio. A camada de ozônio, como sabemos, é a responsável pela filtragem dos raios ultravioleta que são nocivos à saúde. Sua destruição parcial é diretamente ligada ao aumento dos índices de câncer de pele. As indústrias estão substituindo o CFC por gases ecológicos. Isso já está acontecendo em todos os veículos novos equipados com ar-condicionado. Porém, em carros mais antigos, o problema de vazamento de gás é comum e muito prejudicial ao meio ambiente. Alternativas menos poluentes. O álcool polui menos que a gasolina. Esta polui menos que o diesel. O gás natural, ainda pouco usado no Brasil, polui menos que os outros combustíveis. Óleos vegetais estão sendo testados como alternativa para melhorar o diesel. Uma forte tendência para os próximos anos dentro da indústria automobilística é a presença cada vez maior dos motores elétricos que não emitem gases e são muito silenciosos. Informação importante aqui também, recomenda-se não manter o motor em funcionamento em paradas prolongadas. Essa atitude contribui para que o veículo polua menos. Muito bom. Então, o que ele está dizendo aqui é que o álcool, ele polui menos que a gasolina, e a gasolina polui menos que o diesel, né? E todos esses são mais poluentes que o gás natural. Se você for organizar entre os veículos mais poluentes, né? Quem é o mais poluente? É o óleo diesel, gasolina, álcool e o gás natural. Beleza, meus alunos? A gente já está encerrando aqui, a gente está chegando ao fim aqui da nossa aula, e eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez um pouco mais de informação sobre o curso preparatório para a prova teórica, né? Sei que você ficou interessado. Para você adquirir o material, é só você clicar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ao adquirir, eu vou te enviar essa apostila e também vou te colocar num grupo de WhatsApp onde eu vou te dar assistência permanente, né? Peço aí, se você gostou da aula, que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe as suas dúvidas aí ou as suas críticas aí nos comentários, né? Na descrição do vídeo também tem um link do meu WhatsApp, se você quiser tirar mais dúvidas aí sobre o material. Então, eu vou colocar aqui mais informações aí para vocês. Alunos, sou o professor Mauro Salles, tudo bem? Você sabia que 50% dos candidatos que fazem a prova teórica são reprovados e que a aprovação teórica é o primeiro passo em busca da tão sonhada habilitação? Por este motivo, desenvolvi o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran. É um curso preparatório com 15 horas de conteúdo através de 20 videoaulas. São videoaulas realizadas dentro do site do Detran, onde identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. Ao adquirir o curso, o aluno receberá uma apostila atualizada com 25 exercícios, totalizando 250 questões de prova, além de acesso a grupo de WhatsApp exclusivo para alunos, onde dou assistência permanente até a aprovação. Não perca mais tempo, clique aí no link do WhatsApp ou em Saiba Mais. Se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link de compra do curso está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Adquira já o Manual da Aprovação rumo à tão sonhada habilitação.